Bom dia, terceiro ano. Bom dia, estudantes. Bem-vindos a essa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Joelson. Quero dar as boas-vindas também aos professores e aos pais que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Para essa aula, eu não estou sozinho e do meu lado esquerdo eu não tenho ninguém. Mas do meu lado direito vocês já viram piscando a Boca do Povo para essa aula. Bem-vinda, Boca, para esta aula. Você está piscando, você quer dizer alguma coisa para os estudantes do terceiro ano? Sim? Quer? Então vamos ver, deixa eu te ajudar. A Boca precisa de ajuda, às vezes. Que educada! Então, bom dia para vocês! É o que deseja a Boca do Povo. Nesta aula de língua portuguesa, em que daremos sequência ao material do Aprender Sempre, com uma sequência didática em que estudamos alguns textos, que são as cantigas e as quadrinhas. Saberemos mais sobre a aula na tela. Temos aqui na aula o título, que é Do que são feitas as quadrinhas? Do que são feitas as quadrinhas? Assim como uma pergunta, o título dessa aula. E devemos nos organizar, sentar de uma maneira confortável para acompanhar, tirar algum print se for preciso. Tudo isso com bastante calma, para fazer o registro da melhor maneira possível. Às vezes não conseguimos fazer o registro no tempo da aula, isso é comum, porque o tempo é muito curto, então você pode, com esses prints da tela ou foto, melhorar o seu registro depois. Você pode também assistir a essa aula novamente no repositório, dentro do aplicativo do Centro de Mídias. O nosso registro inicial de hoje, vejam só, já está preenchido, porque eu já havia deixado organizado, Urânia, 20 de maio de 2021, e a aluna é a Vitória, da professora Cássia Ledo, uma aluna do terceiro ano. Todos são bem-vindos, vocês são convidados a participarem dessa aula que foi feita para vocês com bastante carinho, com todo cuidado, e muitos professores apontam comentários dos estudantes. Eu peço que deixem também nos comentários o nome da escola e o ano série, para eu, a cada dia, colocar o registro de algum estudante. Todos são bem-vindos, alguns acompanham a aula com material, outros sem. Para os que estão sem o material, todos os textos são projetados na nossa tela, então poderemos acompanhar a aula. E o que faremos e aprenderemos nessa aula? Vamos juntos para a próxima tela descobrir? Estamos na página 23 para os que estão com o material em mãos. E o que vamos aprender é o seguinte. Nesta aula, você vai aprender quais são as características das quadrinhas. Uma sequência didática em que temos cantigas e quadrinhas. Ontem falamos bastante, experimentamos esses textos cantando as cantigas. E hoje faremos a experimentação, aproveitaremos momentos com as quadrinhas. Vamos descobrir mais sobre esses textos, que vocês já têm conhecimento, vocês já trazem conhecimento desses textos. Você quer falar alguma coisa, Boca? Eu estava falando dos textos, das quadrinhas, que são textos conhecidos. Você quer falar? O que você quer falar? Vamos saber aqui? Vejam só. Falando das quadrinhas, falaram de tradição oral? Então, estudantes, é uma pergunta da Boca. Falaram de tradição oral? Falamos, porque as quadrinhas, assim como as cantigas, são textos de tradição oral. Sim, Boca, continue. Tem mais alguma coisa para nos dizer? Olha, acho que foi importante você ter falado.
Falaram de tradição oral, estudantes do terceiro ano? O assunto sou eu. Quem diz isso é a boca do povo, porque quando falamos de tradição oral, justamente, estamos falando de textos que estão na boca do povo, que são conhecidos e modificados, de acordo com as regiões e de acordo com o passar do tempo. Vamos para a próxima tela experimentar alguns desses textos? Experimentar lendo e aproveitando o momento de leitura? Obrigado, Boca. Na tela seguinte, eu vou pedir um som nesse momento. O oráculo vai colocar um som. Observem o nosso primeiro texto para a aula, que está se formando na tela. Uma nuvem aparece. Apareceu outra nuvem. E outra nuvem. Já estamos ouvindo várias nuvens reunidas. O que acontece quando as nuvens se unem assim, o céu escurece? Um som. Podemos ouvir um som? Atenção! Nuvens organizadas, preparadas e está chovendo. Mas, professor, estamos esperando o texto. Vamos esperar com a chuva o texto. Olhem para a chuva. Chuva na tela. E o texto da nossa primeira quadrinha. Chovendo das nuvens. Ai, que maravilha! Fizeram uma leitura? Façamos juntos a leitura desse texto? Vamos lá? Muito bem, um texto que chegou com a chuva, uma quadrinha. Farei a leitura com vocês. Chove chuva miudinha na copa do meu chapéu. Antes um bom chuvisquinho do que castigo do céu. Essa foi a quadrinha que abriu a nossa aula, em que a gente observa uma brincadeira de palavras com a chuva. Chove chuva miudinha na copa do meu chapéu. Antes um bom chuvisquinho do que castigo do céu. Eu quero chamar a atenção de vocês para esses textos que normalmente são recitados. Sim, as quadrinhas são textos para serem recitados. Como que eu devo pensar em uma recitação para esse texto? Chove chuva miudinha. Eu posso ler esse texto meio mole assim? Chove chuva miudinha no meu chapéu? Não posso, não é? Eu preciso dar um ritmo para o texto. E as quadrinhas são textos para serem recitados e já tem um ritmo por natureza. As rimas fazem essa brincadeira com as palavras no texto. Então, olhando para o texto e recitando. Leiam comigo e imaginem um ritmo. Eu imagino assim, você pode dar aí uma outra entonação, mas para mim é isso. Chove chuva miudinha na copa do meu chapéu. Antes um bom chuvisquinho do que castigo do céu. Isso, com ritmo. Esse foi o primeiro texto da aula. Agora que já choveu, estão preparados para o próximo? Vamos para a próxima quadrinha. Na tela. Vamos lá? Leitura comigo. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Corre, ratinho, que o gato te come. Observem o texto. O que podemos dizer sobre a estrutura desse texto, sobre a organização das palavras?
Como é que esse texto está organizado na tela e como vocês percebem? Ah, é um texto que está organizado em versos. Organizado em versos. E quantos versos tem? Contem. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Corre, ratinho, que o gato te come. São 4 versos. 4 versos. Por isso se chamam quadrinhas, então? São quadrinhas de 4. Ah, quadrinhas, porque são 4 versos em um texto. E a gente percebe as rimas também. As rimas e as palavras são fome. E a outra? Come. Onde está come? Localizaram? A sonoridade parecida no final. Fome e come. Agora, eu quero chamar a atenção para o primeiro. Temos o verso 1, o verso 2, o verso 3, o verso 4. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Atenção ao verso 1 e ao verso 3. O primeiro e o terceiro. Eles se repetem. Então, a gente percebe uma repetição aqui, ó. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Corre, ratinho, que o gato te come. Vejam, tem uma repetição nessa quadrinha. E aí, os versos 2 e 4 são diferentes, mas com sonoridades parecidas. Inclusive, muitas palavras se repetem. Não fica mais fácil memorizar um texto assim? Um texto que tem bastante repetição? E vejam, como é um texto para ser recitado, uma brincadeira com palavras, tudo isso é de propósito, para que o texto seja memorizado e recitado e vire uma brincadeira. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Vamos recitar isso rapidinho, parecendo um trava-línguas? Parece um pouco com uma parlenda isso também, não é? Textos que vocês já tiveram contato. Mas essa estrutura, essa organização em 4 versos, estamos estudando em uma quadrinha. Eu vou chamar a atenção de vocês para a leitura do texto. Leiamos várias vezes rapidamente. Eu tenho uma animação para acompanhar. Atenção à tela. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Corre, ratinho, que o gato te come. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Corre, ratinho, que o gato te come. Corre, ratinho, que o gato tem fome. Corre, ratinho, que o gato te come. O gatinho correu na animação. Finalizamos a segunda quadrinha da aula. Fizeram a leitura comigo? É uma brincadeira com palavras, não é mesmo? Não é divertido brincar com as palavras nas quadrinhas? Nesses poemas de 4 versos com sonoridades e ritmos? Temos mais quadrinha comigo. Na tela seguinte, vejam, a quadrinha já está aí. Nossa leitura acontecerá também. O coqueiro de tão alto foi dar coco no deserto. Como é triste amar de longe, sem poder amar de perto. Essa quadrinha fala sobre um coqueiro. Um coqueiro de que forma? Um coqueiro que, de tão alto, foi dar coco no deserto. Iniciamos a quadrinha pensando, puxa, está falando de um coqueiro que é alto, que foi dar coco no deserto, mas passamos a falar do amor, como é triste amar de longe, sem poder amar de perto. Então, nos 2 últimos versos, a gente consegue perceber aí um sentimento. Que sentimento é esse que a gente percebe? Como é triste amar de longe, sem poder amar de perto. Seria o amor o sentimento? Sim, pensem um pouco mais.
O coqueiro de tão alto foi dar coco no deserto. Como é triste amar de longe, sem poder amar de perto. Como é que é isso? Amar de longe, sem poder amar de perto. Estar longe e não poder estar perto. Que sentimento é esse? Nós já estudamos esse sentimento em uma carta e em uma cantiga. Vocês perceberam? Saudades é o sentimento. Professores apontam que os estudantes apontaram. Que bom que vocês perceberam. O sentimento é saudades. Vejam só, temos uma quadrinha que usa as imagens, o coqueiro, e que termina falando sobre a saudade. Que bonito, não é? Vamos recitar mais uma vez em leitura? Vamos lá? O coqueiro de tão alto foi dar coco no deserto. Como é triste amar de longe, sem poder amar de perto. Estão todos atentos? Aproveitando as quadrinhas? Sim, porque temos mais. Continuamos com as quadrinhas. E a quadrinha seguinte, vejam só. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia. Pois eu sou que nem cigarra, canto sempre, todo dia. Temos algumas rimas, identificam as rimas no texto? Em quais versos estão presentes as rimas? Percebam, em quais versos? Ah, professor, no segundo verso e no último. E quais são as palavras? As palavras são sabia e dia, como a Vitória, que está acompanhando a aula, aluna do terceiro B, aluna da professora Cássia, está apontando através de sua professora pelo chat. Muito bem, é uma cigarra que canta noite e dia. Vamos aproveitar mais uma vez para a leitura? Vamos lá. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre todo dia. Apareceu uma cigarra para a nossa leitura. Você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pois eu sou que nem cigarra, canto sempre, todo dia. Que maravilha são as quadrinhas. Eu gosto muito desses textos, e vocês? Palavras que rimam em 4 versos, a rima presente no segundo e no quarto verso. E na tela seguinte, mais quadrinhas. Escrevi teu lindo nome na palma da minha mão. Passou um passarinho e disse, escreve em teu coração. Ah, a mesma estrutura, os versos, as rimas. Vocês podem retomar essa quadrinha e estudar as palavras com calma. Podemos reler o texto na tela. Escrevi teu lindo nome na palma da minha mão. Passou um passarinho e disse, escreve em teu coração. Mão e coração rimam. Teve algum estudante que já apontou. Que maravilha, isso mesmo. Essa foi a nossa aula de quadrinhas e o nosso momento de leitura. Vamos agora pensar, porque nós já estamos estudando com esse texto, com esse gênero textual, desde a nossa primeira aula. Nós vamos agora organizar algumas informações que a gente já sabe. Havíamos feito o levantamento do que sabíamos e hoje nós vimos nos próprios textos, verificamos essas rimas, essa sonoridade, a presença dos 4 versos que caracterizam as quadrinhas. E nós vamos organizar em uma atividade que sugere assim, quais são as principais características das quadrinhas? Nós observamos isso no decorrer da aula. Tem 4 versos, vocês podem registrar isso, organizar. Tem 4 versos, possuem rimas, são poemas, são textos de tradição oral.
essas informações podem ser organizadas por vocês. Eu estou sugerindo nessa tela, porque nós observaremos algumas dessas características no mapa de ideias. Eu vou mudar a tela, observem. Mapa de ideias sobre as quadrinhas. Tem 4 versos, possuem rimas, são recitadas, faladas, não é? São textos que normalmente se sabe de cor, tem fácil memorização. São os primeiros textos das nossas vidas. Ouvimos desde crianças bem pequenininhas. São expressão cultural de um povo. Sim, são expressão cultural de um povo também. E fazem parte da cultura da infância. Eu tenho as ideias organizadas que podem ajudá-los a responderem e a preencherem a tela com as características principais observadas na quadrinha. Oi, oi, oi. Não ainda, professor. Mais um instante em que temos um mapa na tela. E antes da aula se encerrar, percebo que a boca não parou de piscar. Ela está com brilho labial. Você quer dizer alguma coisa, boca? Sim? Sim? Antes da aula terminar, já nesse final? Ah, obrigado. Vai ser interessante. Vamos, atenção. Batatinha quando nasce... Ah, conhecemos, Boca, essa quadrinha. Batatinha quando nasce, os estudantes conhecem. Batatinha quando nasce... Como será que vai continuar? Estou vendo apontando no chat, mas vejam. Batatinha quando nasce, cresce e logo fica aflita. Vamos organizar. Batatinha quando nasce, cresce e logo fica aflita. Terceiro verso. Batatinha quando nasce, cresce e logo fica aflita, pois sabe que no futuro... Batatinha quando nasce, cresce e logo fica aflita, pois sabe que no futuro... Vamos observar o quarto verso. Quarto verso em mãos. Se tornará batata frita. Boca, muito obrigado por sua adaptação. Batatinha quando nasce, cresce e logo fica aflita, pois sabe que no futuro se tornará batata frita. Essa é a quadrinha da Boca do Povo para vocês, dessa aula que está se encerrando, e eu não poderia deixar de perguntar o que fizemos nessa aula. Fizemos leitura e compreensão de quadrinhas, discussão, registro de características desse gênero textual e reflexões sobre sua escrita. Gostaram das quadrinhas, não é? Pois é, as quadrinhas são assim mesmo, elas ganham o coração da gente. Esses textos de tradição oral. Tenho nessa tela uma referência para o professor que aguarda para anotar as habilidades, que são EF, deixa eu destacar, EF02LP12, EF02LP02. Tem uma referência no material do currículo de atividades que trabalham essas mesmas habilidades observadas na aula. Tem uma referência para o material do 2º ano e também para o material do 3º ano. Deixo com vocês, nessa aula que se encerra, a tela de avaliação para que digam o que acharam. Tchau, Boca. Quer dizer algo? Sim, quer? Tá bom. Te ajudo rapidamente aqui. Foi rápida, hein? Ó, gente. A Boca se despede. Beijos e tchau. Beijos da Boca do Povo. Um grande abraço e até a próxima aula.